Noite, César. Tudo Boa bem? noite, professor. Tudo bom, cara? Tudo Tudo ótimo. certo. Estava falando aqui já que hoje é dia 17 de janeiro, estamos indo para nosso 14º episódio, 14ª resenha. Estamos indo bem, né? Ninguém bloqueou a Tá, gente aqui ainda? estamos indo bem. Não caímos nenhuma vez, não fomos expulsos aqui do recinto. É Tá indo bem. isso aí. Então vamos começar já nosso bate-papo aqui hoje. Falar ali que vamos começar com os Estados Unidos, né? Como sempre, o maior país ali da maior economia do mundo. Isso reflete, então, em muitas outras coisas. Então, para a gente é sempre bom começar por lá. Tivemos uma surpresa negativa ali no CPI, né? O que é o CPI ali primeiro? Vamos Vamos, deixar isso mais claro. vamos lá, professor. A gente entrou agora oficialmente na temporada de 2024, mudamos até a nossa arte ali, colocamos, infelizmente, um ursinho ali. A gente já falou sobre as representações dessas figuras aí para o mercado, né? E 2024 começa. Agora a gente está entrando mesmo, as notícias estão vindo, não vou dizer dentro do esperado, mas um pouco bem diferente do que foi o tom ali de 2023, né? Nos Estados Unidos eles terminaram o ano, né? Saiu o CPI oficial do ano do último mês, né? Então a gente consegue fechar oficialmente a inflação no ano que ficou em 3,4%, muito mais baixo do que ela chegou a ficar durante o ano, mas ainda bem acima da meta do Fed, que é de 2% ao ano. Lembrando que o CPI é o equivalente ao IPCA Exato. aqui do Brasil, né? Só para É comparação. o É a índice, inflação para o índice consumidor. dos consumidores. É. Ela subiu, né, 0,3 em dezembro, em novembro tinha subido só 0,1%, apesar da tendência de queda que ele vinha tendo, né, durante o ano. Ele fechou o ano um pouquinho não, fechou bem acima da meta, né, a meta quase o dobro da meta. E mesmo assim, as taxas de juros longas dos Estados Unidos estão comportadas, né? Estão caindo mais um pouco, embora na última semana tenham voltado a subir, né? A gente vai comentar sobre isso, principalmente aqui. Teve um reflexo grande na bolsa dos emergentes. E a gente falou também na semana passada que sexta-feira ia ser um dia importante ali nos Estados Unidos, porque começam a sair os resultados de 2024, né, principalmente das empresas que são de capital aberto nos Estados Unidos. E o primeiro setor que divulgaria esses resultados seria o setor bancário, né? Por que o setor bancário a gente sabe que já é importante por si só, né? É por onde passa o dinheiro ali que vem os principais títulos públicos são negociados nesses grandes bancos e eles fazem o repasse dos empréstimos para o resto da economia. É assim que funciona o fluxo de dinheiro aí na maior parte dos países do mundo, principalmente que tem banco central organizado e sistema financeiro igualmente organizado. O resultado veio mais ou menos assim. Ele não veio muito bom, né? O que não era esperado, mas para alguns bancos ele foi bom e para outros bancos ele não foi tão bom, né? Lá nos Estados Unidos tem uma coisa que a gente não entende direito aqui no Brasil, que é alguns bancos ter prejuízo, né? Assim, os nossos grandes bancos, acho que tem muitos e muitos anos que não tem prejuízo, pelo contrário, tem sempre lucros bem altos, em qualquer circunstância, juro baixo, juro alto, mesmo com a inadimplência um pouquinho mais alta, a gente consegue, né? Os nossos bancos conseguem se virar bem. Não A é à gente toa que... brinca que o banco ele ganha em qualquer cenário, né? Se Exatamente. a taxa de juros está baixa, ele consegue ganhar com aplicações, e se a taxa de juros está alta, ele ganha com crédito, Com né? Então, a crédito, gente é exatamente. bem, bancos são bem Com mais resilientes. ganha mais com spread, e é isso que aconteceu nos Estados Unidos, né? A taxa de juros lá subiu muito, e alguns bancos tiveram títulos que estão na carteira e foram remarcados ali, eles têm uma marcação a mercado, tem outros que não são tão assim, mas acaba impactando bastante no balanço deles, e eles tiveram que fazer um provisionamento grande de inadimplentes, né, que é uma coisa que também aconteceu aqui no país, mas lá o impacto foi um pouco maior no balanço dos bancos, e eles também têm pagamentos como parecido com o nosso FGC aqui, que eles chamam de FDIC, FDIC, e também isso também causou um certo impacto ali no setor bancário. Perdão, são só os primeiros resultados de bancos, né? Vamos ter mais resultados de banco, vamos ter mais resultados de empresa, vão começar a aparecer os resultados de empresas também, que é muito importante a gente dar uma olhada ali
principalmente na questão de dívida e de resultado em faturamento, principalmente, né, para a gente ver se tem algum, se vai ficar muito diferente de um ano atrás, se as dívidas estão subindo muito, o custo da dívida, do capital lá, se isso vai começar a impactar já as empresas, né? A gente já vem preparando aqui os nossos clientes, os nossos ouvintes, para uma, não para uma recessão, né, mas para um cenário mais negativo, que é o esperado depois de uma taxa, de uma elevação de juros tão alta como os Estados Unidos fez, né? A gente explicou que o reflexo no crédito e na demanda demora a chegar, né? Tem um delay ali entre a taxa de juros, da subida ou da queda da taxa de juros, ela demora a se refletir na economia de uma forma geral, assim, sempre lembrando, dois fatores que a gente sempre lembra ano passado acabou o excesso de poupança que vinha da época do Covid dos Estados Unidos, e em segundo lugar, esse ano a gente tem uma eleição presidencial lá, que vai ser muito concorrida, né? E a gente tem dois fatores grandes agora que causam uma certa instabilidade lá para a questão política americana, que é a primeira, o Biden a aprovação do Biden vem caindo mês a mês e a desaprovação vem subindo mês a mês, né? A ponto de estar uma diferença agora de próximo ali a 25 pontos de diferença, que é uma diferença muito grande para você ter a poucos meses da eleição e sem ter um trigger importante econômico ali para reverter, né, alguns pensamentos e alguns votos, né? E o segundo fato aí que está chamando a atenção, a gente teve o primeiro, é, a prévia, né, que a gente chama do Partido Republicano no estado de Iowa, e o Trump levou de lavada, né? Ele ficou com mais de 50% dos votos. O segundo colocado, que é o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ficou com 20 e poucos por cento. Então ele não ficou nem perto, assim, ele nem está sendo ameaçado, né? A expectativa é que nos próximos estados que tem essas prévias, isso continue a acontecer. O Trump, né, todo mundo já sabe, já foi presidente dos Estados Unidos, foi por 4 anos, pegou o período final da presidência dele, foi o Covid, e os americanos entenderam que ele fez uma gestão ruim da crise, apesar dos números bons em economia que ele vinha apresentando, apesar de alguns índices relevantes, né, ali nos Estados Unidos, mas a população julgou que ele fez um péssimo trabalho na Covid, e ele não foi reeleito, mas agora ele está voltando com força, né? Assim, a gente vê que pelos dados, né, de aprovação, que o Biden não está satisfazendo ali a população que votou nele. A gente tem nos Estados Unidos aquela questão de colégios eleitorais e swing states, né, que são geralmente os fiéis da balança na eleição. E quem votou no Trump em um ano e votou no Biden no outro tem uma chance grande de voltar a votar no Trump nessa eleição, dado o que a gente está vendo aqui. Ainda falta alguns meses para a eleição, ainda tem que sair essa decisão se vai ser realmente o Trump candidato, se vai ser realmente o Biden candidato, mas tudo indica que sim, e que essa eleição pode ser bem concorrida e pode mudar os rumos ali do país. Vale lembrar que há algumas possibilidades ali que têm acontecido nos Estados Unidos que estão tentando tornar o Trump inelegível, né? Isso por conta daqueles ataques ao Capitólio, né? Então, isso também pode ser um fator decisivo ali para a eleição, porque se de fato ele se tornar elegível, como é que ficam as prévias que já estão acontecendo? E quem que seria essa outra pessoa ali que chegaria, né? Que você acabou de falar que é o governador da Flórida. Será que ele teria força suficiente para tirar o Biden? Porque o Trump tem demonstrado que tem força para isso. Mas para isso ele tem que estar, tem que ser elegível, né? Tem que estar disponível para Sim, isso. Então, cenas para os próximos capítulos. E é interessante também falar que tudo isso tem gerado um impacto negativo para a economia. Então a gente esperava ali para o próximo ano várias quedas nas taxas de juros, ainda esperamos, né? Mas eram esperadas sete quedas, já começando em março, e agora as apostas já começaram a prolongar um pouco mais isso. Então, ao invés de março, teria a, 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 essa primeira essa primeira queda que era esperada para março está sendo adiada para a próxima reunião. Então isso vai fazer com que a taxa de juros americana ela caia menos do que era esperado. Vai continuar caindo, mas menos do que esperado. Então também novamente isso muda a precificação dos títulos públicos americanos e por consequência também muda todos os cálculos, eh, todos os entendimentos sobre os ativos ao redor do mundo. Então isso é muito importante.
E Europa, o que aconteceu na Europa lá, César? Bom, a Europa, a gente vinha falando que o próprio presidente do Banco Central Europeu estava dizendo que eles teriam uma recessão, né, que eles poderiam já estar em recessão. A gente não tem ainda os dados do PIB, né, eles demoram um pouco para serem consolidados ali do último trimestre, do ano todo, mas a produção, né, na Europa caiu. O último dado que saiu foi o de novembro de 23, e em relação ao novembro de 22, a produção caiu 6,8%, né? Ainda tem outros fatores ali para entrar no PIB, tem muito serviço, tem o agro, tem bastante, tem alguns outros setores ali para eles terminarem o cálculo, mas o fato da produção ter caído de 6,8 parece indicar que realmente eles vão entrar numa recessão técnica, e a Europa também está num caminho complicado ali, né? Eles estavam com uma taxa de inflação bem alta, já tinham subido bastante os juros, né? Pode ser que agora eles consigam começar já a baixar, né? Vamos ver como que vai sair a inflação ali na zona do euro, mas já é um outro sinal, né, bem contundente, né, de que 2024 parece que não vai ser um ano tão fácil quanto 2023 foi, apesar das previsões dizerem que 2023 o que a gente está entendendo é que tudo que foi previsto para 2023 parece estar acontecendo agora em 2024. Né? A gente teve um ano ali de folga, ali de dados ruins e que estão aparecendo agora. Né? Eu já quer comentar alguma coisa, mas eu já vou falar de China. Eu acho que é mais ou menos na mesma linha ali. Né? A China também, apesar de ter. O PIB chinês foi de 5,2% de acordo com um ministro chinês que, num pronunciamento lá, resolveu falar que foi 5,2. Não deve ficar muito longe disso, mas os dados oficiais ainda têm que sair, né? Apesar de uma pessoa que é um oficial do governo ter falado, ainda não deu tempo de calcular, né? Ainda mais o PIB chinês, mas enfim, 5,2 deve ser por aí mesmo. O esperado era 5, tinha gente que falava 5,4 até, mas eu acho que está dentro do esperado ali. A China, apesar disso, segue com um problema sério que a gente vai acompanhar de perto aqui. A gente discutiu bastante sobre isso aqui na Amaral. A China está com um problema de deflação que ele pode que ele não que a deflação, né, não cede. E o que é deflação? A gente pode ter uma inflação alta ou uma inflação baixa, né? Aí a taxa é mais alta ou a taxa é mais baixa ou a taxa é mais alta. Deflação não, é uma inflação negativa. Os preços estão ficando menores do que eram comparado ao período passado. Aí pode ser um ano, pode ser meses. No caso aqui da China, a gente está falando de meses, né? Então, nos últimos 2 meses, o índice inflacionário da China está negativo. Os preços estão ficando mais baratos. O que pode. E a gente vem falando sempre, né? Pouco investimento, pouca demanda dos chineses. Então a gente já está começando a se questionar se esse dado indica que se é um processo temporário, né? A China está passando por um problema ali específico, e em breve, com um pouco de investimento, com o aumento da demanda ali, essa inflação, né? Essa deflação para de acontecer e os preços voltam a andar no caminho normal, ou se já está virando um problema estrutural ali na China. Por que ele pode? Qual é o problema de ser um problema estrutural? Significa, por exemplo, que um chinês que tem um recurso para utilizar hoje, para consumir hoje, ele quer comprar desde um celular, ou mais roupa, ou um imóvel, ou um carro, né? Trocar de carro, trocar de imóvel. O que ele está vendo? Pô, tá tudo ficando mais barato. O que eu vou fazer? Eu vou segurar minha grana, deixar aqui aplicadinho, daqui a 6 meses eu vou tentar comprar mais barato o mesmo carro, o mesmo iPhone, o mesmo imóvel, por um preço mais barato, já que está tudo caindo nos preços. Se muitas pessoas pensarem assim e acharem que realmente isso vai acontecer, se os empresários também acharem que isso vai acontecer, começarem a produzir menos, né? Segurar a produção, porque não vale a pena vender aquele preço, ou acharem que lá na frente, esperar o preço subir de volta, isso vira um problema estrutural para a China. E também um problema sério. Né? A gente sempre reforça aqui que parece que deflação é um negócio legal, porque os preços estão ficando mais baixos, mas na verdade é uma questão, né, econômica, psicológica tão grande que também pode levar a uma recessão no país, a menos produção, menos salário, mais demissão, menos dinheiro circulando, enfim, isso também é um problema, e a gente tem que olhar bem para a China, porque ela é a maior parceira, e se não é a maior parceira de vários países do mundo, é a segunda ou terceira. Assim. É muito difícil você pegar um país hoje significativo no mundo que não tem a China ali entre os top 5 no mínimo, e ouso dizer top 3. Então, a China com problemas de deflação, produzindo menos e tal, impacta diretamente o resto do mundo. Né? E pode ser que
os mercados previram que a recessão poderia vir para os Estados Unidos, pelas questões lá que a gente vem conversando, mas pode ser que ela venha pelo lado da China, né? Pode ser que seja um choque de produção, um choque de preço, de queda de demanda na commodities, que impactaria aqui o Brasil muito diretamente, né? E isso é uma preocupação que a gente tem que carregar aqui, a gente tem que trazer para os nossos clientes, para a gente estudar bem, 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 bem e pensar nisso, né? Colocar ali na pauta quando a gente for montar algum portfólio ou algo do gênero. Você dizer que você ousa dizer que é top 3, né? Eu diria que é top 2. Ela já é top um de quase todos os países. Sim, E aí perde para alguns países, ela perde ainda para os Estados Unidos. Que isso, sim. nos últimos 20 anos, ela tomou grande posse ali dessa ser o E, primeiro ali, né, nas negociações. exato, mas isso, não só isso é importante, ela ser top um, top 2 e tá lá participando, como a gente vê agora, principalmente no final do ano, uma retirada de fluxo de investimento grande da China, né? Então, todo mundo, todos os estrangeiros tinham botado dinheiro lá para investimentos, para não sei o quê, estão começando a tirar, o fluxo ficou negativo, né? E a gente está vendo um reflexo grande, principalmente nessa semana aqui, no preço das construtoras na bolsa chinesa, né? Tinha construtora caindo 15, 20%, porque estão sendo negociados a preço mais baixo, porque já começou a bater ali uma sensação de que essa recuperação vai ser demorada. O governo chinês não está conseguindo fazer alguma reação, ele assumiu o protagonismo ali no Banco Central chinês e manteve as taxas de juros inalteradas, né? Isso aí foi foi visto como meio estranho, porque eles podiam baixar, né? Eles têm espaço ali para baixar a taxa de juros para tentar fazer uma. E era meio que o esperado, eu acho, quando eles assumiram o Bacen chinês, era o esperado que eles fossem fazer uma política monetária mais frouxa, né, baixando os juros ali, dando mais espaço para o investimento, e não foi isso que eles fizeram. Então, são sinais ali que a gente está vendo que são preocupantes, né, que já são preocupantes e que podem vir a se tornar mais preocupantes, e aí numa escala mais global. É, o preço das commodities subindo muito, né? A gente Sim, acompanhou isso e fomos falando sobre isso. Foi fazendo com que o custo da construção civil lá na China subisse demais. Então, além de tirar essa atratividade, ainda tem a questão de que houve muita devolução. Então, tudo exato. isso trouxe muito descrédito para as empresas ali, para a China de forma geral, mas principalmente para as construtoras, que espera-se que tenha uma receita menor, tenha um faturamento menor, e aí, por conta disso, comprime o valuation das empresas e faz com que tenha menos atratividade. Então, a gente viu aqui que tem problemas estruturais nos Estados Unidos, temos problemas estruturais até mais graves na Europa, e agora a China também trazendo problemas estruturais graves, e é difícil isso não respingar nos demais países, né? Ainda mais a gente falou, os seus principais parceiros do mundo em questão de negociação de comércio é China ou Estados Unidos, a gente já está com os dois principais comprometidos. Fora a Comprometido. Europa, né? Então fica muito complexo de entender e difícil de não acreditar que pode ter algum problema. Por outro lado, a gente vai falar mais sobre o Brasil daqui a pouco, mas a gente ainda está aparecendo como uma das poucas opções viáveis ainda de se investir. Então, ponto positivo para o Brasil. Sim. Mas antes de falar para o Brasil, temos mais problemas, né? Já teve já um monte de guerras, né? Passamos por Rússia e Ucrânia que persiste, Israel e Hamas que ainda persiste. E o que está acontecendo agora, César? Então, agora é aquelas consequências do que a gente disse da guerra do Hamas e de Israel, né? A gente começou a cobrir, falar sobre essa guerra, muito menos pela questão da guerra, né? A gente não comenta aqui muito de geopolítica, não é nossa praia, mas a gente já sentia que ali poderia haver uma escalada desse conflito para os países da região. Começou com o ataque dos rebeldes Houthis do Iêmen em barcos ali de frete, né, de civil, são navios civis que foram atacados ali, e os Estados Unidos chegou a reagir, atacou várias bases dos Houthis ali, mas o problema escalou mesmo quando houve um atentado terrorista no Irã, né, era o dia de comemorar a morte de um general iraniano, né, que foi morto pelo Trump ali, por achar que ele financiava terrorismo, fazia baderna ali, o Trump não perdoou. O pessoal estava indo visitar o túmulo desse general e teve um atentado terrorista ali que o Irã, a princípio, atribuiu a Israel, mas quem assumiu foi o Estado Islâmico e tal. E o Irã tem uma questão que a maior parte da população é xiita, e eles têm
sempre tiveram uma guerra, uma briga, né, ali histórica com os sunitas, né, os muçulmanos sunitas, que é a maioria no Iraque, por exemplo. E eles fizeram um ataque ao Iraque, né, atingiram ali um território do Iraque que, segundo eles, tinham os rebeldes curdos, que são sunitas e tal, acabaram matando também um bilionário ali que tomava conta da distribuição de petróleo naquela região ali, que é muito forte de petróleo, acusando o cara de estar fornecendo petróleo para Israel. Tá? Isso foi, acho que na sexta-feira da semana passada. Ontem, o Irã foi mais longe, né, e atacou a base, umas bases ali militares no Paquistão, no território Irã-Paquistão, ali numa certa fronteira, de um pessoal que também é meio reconhecido como iraniano, mas é meio sunita, então é uma pequena minoria, né, como se fossem os curdos ali no Iraque, também atacaram essa região do Paquistão, né, dizendo como se fosse uma retaliação a esse ataque terrorista acontecido no começo do ano. Qual que é o grande problema agora? O problema é que o Paquistão, se tomar as dores, o Paquistão é uma potência nuclear, né? Eles têm a bomba, eles têm, e tem muitas, né? Eles realmente são uma potência nuclear ali. Então, essa escalada ninguém esperava, eu acho, né? Nem a gente. A gente achava que poderia ter reflexo ali mais pela Arábia, Síria e tal, Líbano, o pessoal mais ao norte ali do Irã, né? Mas eles acabaram indo para o lado de lá, né? A gente não sabe. Obviamente, ninguém tem uma bola de cristal para saber o que pode acontecer, mas escalada nas tensões, escaladas nos problemas diplomáticos, já se tornaram muito mais do que problemas diplomáticos, já estão passando aí por casos de ataque em outros países e tal, como retaliação e não sei o quê. E, a princípio, ninguém tá levantando uma bandeirinha branca, tipo, vamos conversar, vamos resolver isso aí, não. Tá, né, tá bem tenso ainda. Então, essa chuva de notícias aí de uma semana para cá, a gente inaugurou aí a temporada 2024 e, pelo jeito, vai ser uma temporada de altos e baixos aí, de várias surpresas e notícias que nos surpreendem, o que a gente aqui odeia, né? A gente gosta de tudo bem programadinho, bem certinho. E, pelo jeito, as coisas estão indo pelo contrário. Com certeza. Então, mais um problema ali para a gente monitorar, mais um ponto negativo que, em tese, ainda não tem nada muito grave, mas assim como o Israel e Hamas também era uma coisa que poderia ser pequena, um foco pequeno, começou a Isso. espalhar, isso vai tá alastrando, a gente está vendo os reflexos aí. Isso pode ser complicado. Mas vamos falar aqui do nosso Brasilzão que está se destacando aí, aproveitando que está todo mundo indo mal. O Brasil fez a lição de casa nos últimos tempos e agora vem colhendo bons frutos, né? Apesar de que esse ano a gente fechou o ano com a bolsa subindo bastante, com taxa de juros caindo forte. Esse ano também era esperado uma continuidade, mas a ressaca continua ainda, né? Então viramos o ano ali, todo mundo comemorando e a ressaca foi seguindo, né? Faltando comprimido aí, faltando aspirina para os brasileiros. Eu acho que não só para os brasileiros, né? Eu acho que os estrangeiros que passaram o ano novo ainda estão de ressaca, né? A Bolsa Brasileira fechou o ano muito bem, né? Batemos o nosso recorde histórico, chegamos lá em 135 mil pontos. Hoje eu acho que a gente fechou ali por volta de 128, 129, né? Então a Bolsa recuou bastante nessas duas primeiras semanas de pregão. Eu não consegui ainda os dados atualizados do fluxo estrangeiro, mas eu acho que nem preciso olhar para saber que saiu dinheiro, provavelmente, nesse começo de ano. É, eu acho que o primeiro motivo é tudo que a gente falou, né? Eu acho que o primeiro motivo é sempre a questão internacional, obviamente, porque a gente está falando de fluxo estrangeiro, mas eu acho que é questão de incertezas, questão de tensões e tal, mas mesmo assim, dentre os emergentes, o Brasil foi o que menos perdeu, né? Na média, os países emergentes aí estão caindo 6, 7%, a gente caiu só 4%, né? Isso é uma relativa boa notícia. Dentro de um ambiente tenso, o Brasil tem saído bem. A gente falou bastante aqui da questão do Brasil ter aumentado os juros antes que todo mundo, depois ter começado a cortar os juros antes que todo mundo, nossa inflação, né? O mundo com um problema de inflação, isso aí, se tem uma coisa que o brasileiro sabe, é como coexistir e combater a inflação, né? Isso aqui a gente tem anos e anos, décadas e décadas de experiência e acho que não ia ser agora que a gente ia escorregar nessa casca de banana aí. O Brasil fez
né? A gente comentou bastante aqui dos resultados, apesar de alguns pontos críticos aqui e ali, o Brasil passou por 2023 de uma forma bem tranquila e a Bolsa é um sinal disso, né? Inclusive, a gente terminou o ano abaixo do teto da meta de inflação, né? Isso não acontecia, acho que desde a Covid, desde 2020, né? Que também foi um ano bem atípico, mas a gente conseguiu terminar ali em 4,64, se eu não me engano, né? A nossa meta é 4,75, é algo assim. E a gente conseguiu terminar abaixo do teto, ainda não é bom, né? Não é uma situação boa. A gente gosta de terminar ali bem mais próximo à meta de 3,5, mas estando dentro do teto já é uma excelente notícia para o que para o que se esperava do Brasil no começo do ano. Então acho que é dos males o menor, né? Ainda mais comparado com o mundo, né? Ainda Que tá todo mundo com a mais inflação comparado. lá em cima, a gente conseguiu deixar dentro da faixa, tá excelente. Isso com certeza é um bom sinal aqui pra gente. E falando um pouco também, tem uma curiosidade aqui bem interessante, aproveitando que essa semana o McDonald's relançou, né, o McFish, né? Não sei se foi coincidência aí, mas fala um pouco aí dessa curiosidade da semana, César. Pois é, a gente vai falar aí, o pessoal está pensando, pô, vai falar de McDonald's, vai falar de quê? De ação? Não, a gente vai falar mesmo de Big Mac. Lá em 1986, a revista The Economist criou o índice Big Mac. Por quê? Qual que era o problema que eles tinham na época, né? Eles queriam fazer uma comparação sobre o poder de compra de diferentes países. Mas isso trazia um problema ainda maior. Qual que é? Não, a gente não pode fazer a comparação simplesmente convertendo a moeda para dólar e falar, pronto, então tá todo. Isso custa X dólares num país, custa X dólar no outro, esse aqui é mais caro que ele. Não é assim que funciona. A gente tem um negócio chamado paridade do poder de compra, né? Que teoricamente US$ 1 tem que valer igual em todos os países, e obviamente não é isso que acontece. Tem países que têm maior poder de compra, outros têm menor poder de compra, depende muito da produtividade, depende de como é o país, enfim. Tinha várias questões ali que não poderia ser tão simplificado assim, só você converter o valor de alguma coisa para o dólar. Então eles falaram, bom, então a gente tem que ter uma referência de uma coisa, de um produto que é vendido em muitos países e que é similar em muitos países, se não é quase idêntico, né? Eu acho que a diferença deve ser muito pequena, e que não é e que a gente pode medir, né, o preço de forma fácil e que é bem comprado, né? Bem, tem muita saída, que não é um negócio de nicho e tal, que todo mundo de cima para baixo vai comprar ali. Então eles escolheram o Big Mac, né, e começaram a fazer essa medida de acordo com o índice Big Mac. E esse índice Big Mac ele funciona da seguinte forma, né? Vou dar um exemplo aqui que é do que eu peguei aqui mais ou menos já calculado para não perder muito tempo, que é do meio do ano passado, né? Aqui no Brasil o Big Mac custava R$ 22,90. O que no câmbio da época significava US$ 4,81. Nos Estados Unidos ele estava custando US$ 5,58, né? US$ 5,58. Para o Big Mac custar 5,58 aqui, o câmbio justo deveria ser 4,10, só diferente do 4,76 que estava na época. Ou seja, esse seria o câmbio justo do índice Big Mac para o Brasil. Então, o que significa isso, né? O que a gente pode tirar disso? Que o câmbio do Brasil estava sobrevalorizado em relação ao dos Estados Unidos, deveria ser mais baixo. A gente pode comprar e vender dólar baseado no índice Big Mac? De jeito nenhum, por favor, ninguém faça isso nunca na vida. Isso é para fins de estudo, isso é para fins de insight e tal, aquele disclaimer que todo mundo faz, né? A gente não estamos dando recomendação de compra e venda, é apenas para fins de estudo, é justamente isso. Não tem nada a ver, não faça essa loucura, porque o dólar, obviamente, vai para cima e para baixo por fatores mil. Deve ser o produto no mundo que mais tem influência global e não tem absolutamente como prever um movimento desse. Então, mas ele é só uma medida para fazer uma comparação entre países, né? Para saber se as moedas estão ali
tendem a estar ali na mesma medida ou na mesma equivalência, né? Então a gente consegue saber se um país está com o dólar sobrevalorizado ou subvalorizado, ou, na verdade, não é nem especificamente isso, né? Mas é para saber se ali o poder de compra é maior, é mais baixo ou mais alto em relação aos outros países do mundo, não absolutamente óbvio. Quem quiser pode vender US$ 5 para comprar então um Big Mac e vir conversar aqui com a gente para poder entender como que todas essas questões que a gente falou vão impactar as suas finanças, os seus investimentos e como diversificar sua carteira para um momento como esse. Nós também preparamos aqui uma carta anual da Maralto. A gente conta um pouco de como foi o ano passado, o que que a gente espera para esse próximo ano. E é bem legal para você ter um pouco mais de visão, mas aproveitar aqui só para deixar uma dica do que a gente tem feito agora. A gente tem alocado bastante em pré-fixado, aproveitando essa taxa de juros que ainda está alta, mas que tende a cair. E também quem não aproveitou no final do ano passado, que a gente já vinha falando, para começar a colocar um pouquinho em ações, essa correção aqui ela coloca de novo num outro patamar para voltar a fazer novas aplicações. Então, quem perdeu é um bom momento ali de entrar, obviamente, dentro do tamanho certo, dentro de bons ativos, e para poder saber quais são os ativos que funcionam, que combinam mais com você, vem aqui falar com a gente vai ter o maior prazer de te ajudar. César, mais uma vez, obrigado por mais uma semana. Nos vemos quarta que vem. Um abraço, até mais. Abraço, professor, tudo de bom. Um abraço para a Vanessa aí, que elogiou a gente. Trabalhei com ela no Banco do Brasil, tudo de bom. Até mais, até semana que vem.